TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Boa noite. Que alegria retornarmos a esta casa, revermos amigos, revermos o nosso querido Orlando, a Rosarinho e outros amigos que fomos fazendo ao longo destes anos, que temos a oportunidade daqui estarmos nos momentos em que estamos de férias no nosso campo profissional. Que Jesus abençoe os nossos ideais, que Jesus abençoe a jornada evolutiva de cada um de nós, neste momento de tanta agitação, neste momento de tanta preocupação, neste momento de tanta aflição. Na noite de hoje, além da mensagem, também sou portador de uma pequena lembrança, de uma pequena homenagem, de um pequeno momento iluminado que nós temos a oportunidade de ter em Itapira, todos os meses de abril, em que temos a oportunidade de eleger companheiros que trabalham em prol do Espiritismo, e eu sou portador da Câmara Municipal de Itapira, uma pequena lembrança ao nosso querido Orlando, mas deixaremos para o final, a qual faremos as devidas honrarias protocolares. Nós elegemos na noite de hoje para falarmos um pouquinho de uma mensagem que está inserida no livro O Espírito da Verdade, no seu capítulo 37º, é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, em parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira. Quando nós tivemos a oportunidade de estudar este livro, notadamente neste capítulo, eu notei que é um capítulo que nós precisamos refletir e muito, porque a tranquilidade é algo que nos proporciona uma vida pautada no equilíbrio, na serenidade. O que o equilíbrio e a serenidade podem nos ajudar? A ter uma vida pautada no que julgamos ser corretos, a partir do momento que nós temos o nosso livre-arbítrio. E são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes do dia a dia, que nós vamos ter a oportunidade de afinizarmos com esta tranquilidade que nós podemos encontrá-la não apenas nos momentos que aqui estamos, mas também podendo ser encontrada onde estivermos. Como primeiro tópico, André Luiz nos fala: comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Mas aqui já me disseram que não tem esse problema. Lá em Itapira, outro dia chegou um grupo de pessoas para mim, no atendimento fraterno, eram umas 2 ou 3 pessoas que vieram conversar conosco, que disseram que estava passando por um grande problema. E eu fiquei preocupado, um grande problema. Aí eu perguntei, qual é o problema? André, você acredita que quando eu começo a fazer a prece, eu durmo no meio da prece? Aqui tem esse problema? Lá em Itapira tem companheiros que têm. Começa a prece, está tão cansado e dorme. Quando nós somos convidados à oração, é importante nós desmembrarmos a palavra. Ora, ação. Hora de trabalho em prol de nós mesmos. Todos nós queremos ter um dia, ao amanhecer, que aquele dia seja de paz, seja de bênçãos, que possamos colher o que nós sonhamos. Mas para isto é necessário preparo. A oração vai nos dar isto. Não aquela oração que nós fomos habituados de uma forma mecânica. Vou dar um exemplo. Quando nós vemos uma pessoa rezando o Pai Nosso em voz alta, propositalmente vamos interrompê-la. Dificilmente a pessoa tornará do ponto em que parou. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos mecânica. Muitas vezes nós falamos porque estamos habituados
e deixamos de colocar sentimentos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questiona a espiritualidade amiga, como o espírita deve realizar uma prece, uma oração. E foi dito pela espiritualidade amiga que a prece do espírita ela é um tripé. Ela tem 3 partes fundamentais que compõem a prece, a oração: o pedir, o agradecer e o louvar. O pedir não é mais pedirmos sem sabedoria, é pedirmos com sabedoria. Senhor, dai-me força no dia de hoje. Que o dia de hoje possa ser de paz, de equilíbrio, de serenidade, que eu possa vencer as lutas naturais que eu vou enfrentar com a minha família, no meu trabalho e em especial comigo mesmo. Porque se eu não estiver em paz comigo, eu não estarei em paz com ninguém. Se eu não estiver em equilíbrio comigo, toda a minha volta estará em desequilíbrio pelo meu desequilíbrio. Ao acordar, é fundamental fazermos uma prece. Do mesmo modo que a higiene física é de excelência ao acordarmos, também é necessário uma higiene espiritual. Mesmo que nós tenhamos uma vida atribulada, corrida, cheia de afazeres, nós sempre temos 5 minutos para religar o nosso pensamento ao Criador e às correntes do bem, com os pensamentos elevados, para podermos naquele dia termos um dia de serenidade, porque do contrário, nós vivemos ainda num planeta em que está em fases de evolução. O mal, segundo Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando define o mundo de expiações e provas, nos afirma que o mal ainda prevalece sobre o bem. E é o que nós notamos. A nível social, a nível político, a nível familiar, a ignorância ainda impera. E se nós não estivermos devidamente preparados, nós iremos entrar nas correntes do negativismo, do pessimismo, tudo é difícil, tudo não dá, deixo para o amanhã. E nós temos que compreender que a reforma íntima e a produção para o bem é de fundamental importância para cada um de nós. Se eu vou fazer a minha parte no bem ou não, e nada vai mudar para os espíritos que aqui estão. Eu tenho que estar preocupado com a minha economia espiritual, quando eu estiver do outro lado da vida, já que a vida passa tão depressa, os anos vão passando e naturalmente nós vamos envelhecendo, e com a vida vem as oportunidades, vem as dádivas, e daqui a pouco estaremos do outro lado da vida, na erraticidade, diante do nosso próprio eu, ao ser nos perguntado: André, o que fizestes da oportunidade que eu te confiei? Quando for feita esta pergunta, não adianta eu dizer assim: eu estive 5 vezes palestrando no Batuíra. Em Portugal eles vão perguntar: e daí? Eu durante 200 sábados eu dei sopa para pessoas carenciadas. E daí? Vão me perguntar: André, o que você fez do conhecimento que você assimilou, dos livros que você leu, das palestras que ouviu e que ministrou, no que aquilo te mudou? Porque todo espírita, sem exceção, passa ou é para passar por 3 momentos. O primeiro é chegarmos na casa espírita, aqui estarmos. Cada um de nós tem uma história para aqui chegar. Eu cheguei no espiritismo tendo a oportunidade de ter nascido num berço espírita. Quando eu reencarnei, tanto eu quanto a minha irmã, os meus pais já eram espíritas e dirigentes de casa espírita. Então, para mim, o espiritismo é muito natural. Mas muitos não tiveram a oportunidade que eu tive, melhor dizendo. Muitos vieram por um processo obsessivo, pela perda de um ente amado, pela mediunidade, sem compreendê-la, e assim sucessivamente. Facto é que nós chegamos até aqui.
cada um de um modo. Mas chegarmos à casa espírita não nos dá credencial de que o André Luiz Chiarini Vilar é espírita. Por apenas e tão somente sentar na cadeira aqui no Batuíra, ouvir a palestra, quando é a minha oportunidade de falar, eu fazer a palestra, tomar o passe ou aplicar o passe, ser médium da casa ou ajudar numa atividade assistencial. O primeiro passo é chegarmos. Aí nós somos convidados ao segundo passo. Conforme nós vamos sendo convidados ao estudo, às palestras, às meditações, às leituras, vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, permitir que a mensagem entre em nós. O que os espíritos podem fazer por nós é nos tranquilizar, nos estimular, nos orientar. Mas quem vai permitir uma real modificação sou eu. Eu estou no leme da minha encarnação. A minha vida caminha no rumo que eu quero para ela. Eu quero ser feliz. O que é felicidade para você? Felicidade para você é o que o mundo material pode te dar? Então vai trabalhar 16 horas por dia. É ter casa grande? Trabalhe e adquira a tua casa grande. É ter um carro novo? Adquira. Mas para nós, os espíritas, já vimos que ter os bens materiais é muito importante, mas não é tudo. Bens materiais dá conforto, prazer, dá oportunidade da gente ter uma vida desfrutando do que ela tem de bom. Mas ela não está ligada à felicidade porque é uma coisa íntima e que não está à venda, não está num centro comercial, não está numa loja, não está numa partilheira, em lugar algum, seja em que canto do planeta for. Então, a partir do momento que eu chego na casa espírita, eu sou convidado a permitir com que a mensagem adentre em meu coração. Aí vai depender se a minha porta estar aberta ou fechada. Se a porta da associação estiver fechada, nós aqui não estaríamos na noite de hoje. A felicidade e a mensagem cristã também é assim. Para que ela possa fazer morada, eu tenho que permitir o seu acesso. Eu tenho que permitir a sua entrada. Eu tenho que permitir que ela se instale dentro de mim e dê os seus frutos naturais. Para que depois possa haver o terceiro e último passo, que é um espírita bem compreendido, um espírita convicto na sociedade, vivendo em família, vai ter a oportunidade de dar os seus frutos naturais. Ter paciência com aquele familiar difícil, ter tolerância com aquele companheiro de trabalho que sente inveja de nós, que gostaria de ter o que nós temos, e assim sucessivamente. No primeiro estágio, todo mundo entrou e muito bem. Aqui estamos. O segundo é deixarmos a mensagem entrar, para depois ela sair. E quando ela entra em nós, o primeiro passo é iniciarmos o nosso dia bem. Do mesmo modo que o pequeno almoço é fundamental para o nosso corpo físico, a prece é o pequeno almoço para o nosso espírito. E vai ajudar a nós mesmos. Não é o próximo. Às vezes a gente tem aquela ilusão. Caridade para com o próximo. Se eu não faço a caridade para comigo, não adianta eu ajudar ao próximo. A pessoa que eu tenho maior compromisso é para comigo mesmo. Continua André Luiz. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer melhor. Quem de nós, se pudesse, não modificaria o que nós já possuímos? Seja a nível pessoal, do nosso corpo físico, seja a nível familiar, envolvendo aqueles que Deus permitiu que estivesse do nosso lado, seja a nível profissional, seja a nível social, seja a nível religioso. Enquanto nós estivermos esperando as modificações, os nossos olhos não estarão voltados para vermos como a nossa atual encarnação é bendita. O quanto a nossa atual encarnação é misericordiosa por parte do alto. Às vezes nós olhamos o outro e vemos que ele tem isto e nós não temos, possui aquilo e nós não possuímos, mas em contrapartida, quantas coisas nós temos que a maioria das pessoas não tem? Em primeiro lugar, entendimento de vida.
entendendo o que é dor e o que é sofrimento, porque para o espírita, dor e sofrimento é a mesma coisa. Não é. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, item 7, a paciência, o Espírito Protetor inicia a mensagem dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor vem na nossa vida com a mesma importância de uma prova para um aluno que está na escola, que está cursando um curso universitário, para medir o seu grau de entendimento. Para que nós, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, possamos romper aquele véu que vem anuviando do nosso passado. O sofrimento é quando nós potencializamos com a queixa, com a amargura. Ah, tá muito complicado, tá muito difícil, tá muito isto, tá muito aquilo. Passamos a entrar numa onda negativista e aquela onda potencializa a nossa dor. Então, dor é uma coisa, sofrimento é outra. Dor é uma oportunidade de expiarmos. O sofrimento é uma criação nossa, pela nossa invigilância e imaturidade no lidarmos com a vida e no lidarmos com a oportunidade reencarnatória. Por isso, e o seu Orlando aqui está, teve a oportunidade tantas vezes de estar na presença do nosso querido e saudoso Chico Xavier, Emmanuel, o seu benfeitor, o recomendava sempre, nos momentos em que ele estava triste, visitar um asilo, um lar, visitar uma creche, visitar um hospital, visitar uma penitenciária pública, ver o sofrimento do outro, ver que às vezes nós temos tudo e paramos no tempo e no espaço por uma dor que vem ao nosso encontro não em forma de castigo, mas em forma de oportunidade de crescimento. Então nós, os espíritas, encaramos a vida com outros olhos, não com o olhar da vítima, não com o olhar de que é difícil, não, mas sim com o olhar de que a luta vem ao nosso encontro, porque nós temos plenas condições para lidar com as dificuldades que nós trazemos. Porque se eu crer que eu possuo uma dificuldade maior do que as minhas forças, eu vejo Deus de uma forma injusta. E Deus não é bom, como Deus não é mau, Deus é justo. Dá a cada um de nós conforme a nossa necessidade. Vou mais longe. Ao ver quem eu sou por dentro, vejo que Deus me deu uma oportunidade melhor do que merecia. Porque se Deus fosse cobrar de mim o que realmente eu devo perante a lei divina, talvez hoje eu não estaria aqui tendo a oportunidade que eu tenho. Então Deus, na sua generosidade, dá para todos nós a ferramenta capaz de nos fazer ver a vida com olhos que ontem não víamos, com ouvidos que ontem não ouvíamos e com uma percepção que não tínhamos. Então a vida tem uma finalidade: crescermos, desenvolvermos. Como item terceiro, André Luiz coloca para todos nós: trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Nós trabalhamos com alegria, seja no campo espiritual, seja no campo material. Quando nós nos propomos a uma atividade, a darmos o passe, a virmos à associação espírita, ao dividirmos o nosso tempo com outro companheiro de ideal, o que nos motiva a aqui estarmos? Qual é o combustível que nos dá a oportunidade de seguirmos sempre adiante, procurando no dia a dia, mesmo que a passos pequenos e lentos, vencermos os obstáculos que nós mesmos criamos no ontem? Porque muitas vezes o espírita propaga de um modo equivocado que toda a dor que ele passa no dia a dia é causado pela lei kármica e tem uma repercussão de uma vida anterior. Não. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala:
causas atuais das aflições, e no item seguinte, causas anteriores das aflições. Nem tudo que passamos no hoje é causado pelo nosso passado, pela nossa invigilância, pela nossa imprudência. Muitas vezes arranjamos opositores que não era para termos. Quantas pessoas que eram, por exemplo, para passar pelo cancro benigno e pelo modo de ser, de agir, de se postar perante a vida, se torna benigno. Como o inverso também é verdadeiro. Nós somos os atores e autores da nossa encarnação. Escrevemos as páginas do nosso livro diariamente. O Chico dizia que ao acordarmos, nós tínhamos e temos uma página em branco. Como será a minha quinta-feira? Como será a minha sexta-feira? Como será o meu sábado? Depende única e exclusivamente do que eu vou escrever nela. Se vai ser com letras de alegria, se vai ser com letras de benevolência, se vai ser com letras de caridade, depende da minha vontade ativa no bem. Nós temos mais motivos para ser alegres ou tristes? O que vocês acham? Se nós pararmos para analisar, é ser alegres. Por que nós somos pouco alegres e muito tristes? Estamos sempre com o nosso semblante fechado, deixando para depois analisarmos a vida. Hoje eu tive a oportunidade com a Zélia, com a Carmen, de vermos a praia aqui na parede. Vocês que são daqui, olha que vista linda, vermos a criação de Deus, vermos o mar, vermos a praia, vermos este ambiente todo com a sua beleza. Falta-nos ver e assimilar a beleza e deixarmos as dificuldades, os medos, as tormentas de lado e vermos a beleza que todos nós estamos vinculados. Faça o bem o quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. A felicidade e a infelicidade é uma via única, que vai escolher, que vai depender da nossa escolha em que lado nós vamos gravitar. É uma escolha pessoal nossa, de cada um de nós. Quando fala, faça o bem o quanto possas, nós estamos tendo a oportunidade de fazer o bem? Eu me recordo de uma questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta como é que fica aquela pessoa que não faz o bem, mas também não faz o mal. É aquela pessoa que não faz nada. Não faz o bem, não faz o mal. A espiritualidade diz, só de não fazer o bem, já está fazendo o mal. Então, todas as vezes que nós deixamos voluntariamente de ajudarmos uma pessoa que está do nosso lado, nas pequenas coisas eu estou dizendo, do nosso lado tem uma pessoa que às vezes precisa ser ajudada a passar o trânsito, passar na passadeira, que ajuda. Se a pessoa vai aceitar ou não, eu estou me oferecendo. Se a pessoa vai ser grossa comigo, sem educação, não é problema meu. Eu estou oferecendo. Quer ajuda? Não quer? Eu sigo o meu caminho. Quer? Meu braço está aqui. Vamos juntos. Esta é a diferença de Chico Xavier para nós. O Chico, em todas as oportunidades que tinha, se prestava ao trabalho, com humildade, com simplicidade e com objetividade. Fazia a parte que lhe cabia. Tanto é que em todas as eleições populares no Brasil, ele ganhou todas. O mineiro do século, o maior brasileiro de todos os tempos, toda campanha popular feita no Brasil, Chico Xavier ganha disparado. E olha que 5% somente da população de uma nação de mais de 200 milhões de habitantes é espírita. 5%. 10 milhões. Como é que 10 milhões coloca uma pessoa a ganhar em disparado uma votação popular?
O que fez Chico Xavier ser reverenciado pelo brasileiro não é por ele ter sido espírita, mas por ele ter sido cristão. Pelo homem que ele foi, não pelo médium que ele foi, porque a maioria dos brasileiros não entende mediunidade, não acredita na imortalidade da alma, não entende a reencarnação. Muitos não vê o Chico como médium, muitas vezes não conhece nem a sua literatura mediúnica, mas os teus exemplos, em passos menores do que foi Jesus, deixa-nos uma saudade grandiosa. Conversávamos há pouco, antes da palestra, exatamente sobre o nosso querido Chico. Lembrar do Chico é nós retornarmos a 2000 anos atrás e termos uma vaga ideia do que foi Jesus em nossos meios, do que foi estar com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com o amigo que veio até nós, legando-nos os exemplos de maior amor, de maior bondade. É interessante que quando nós falamos do bem, nós lembramos do Zaqueu, que conversávamos há pouco, e conta a passagem bíblica que aquele homem de estatura baixa, coletor de impostos, o sonho dele era conhecer Jesus, ouvir maravilhas do Senhor. Queria conhecer aquele homem que por onde passava levava uma multidão de pessoas. Só que ele era de baixa estatura. E por onde Jesus passava, sempre caminhava ao seu lado muitas pessoas. Ele teve a ideia de subir num sicômoro, numa árvore. E ao subir na árvore, quando Jesus está diante dele, parado, Jesus o chama pelo nome sem o conhecer. Jesus fala: Zaqueu, desça-te depressa, porque eu necessito ficar em tua casa. Jesus não havia visto Zaqueu pela frente. É curioso que Chico Xavier chamava as pessoas pelo nome sem os conhecê-los. André, como está? João, Maria, Pedro, Tiago. E ali nós vemos naquela passagem bíblica Jesus, com seu poder anímico extraordinário: Zaqueu, desça-te depressa. E quando Zaqueu desceu, levou Jesus para a sua casa, tem os pormenores no livro Boa Nova, num capítulo em que Huberto de Campos fala de Jesus na casa de Zaqueu, e nós vamos ver que Zaqueu ficou tão impressionado com o magnetismo de amor de Jesus, Zaqueu ficou tão tocado daquela figura extraordinária que era o mestre, que disse: Senhor, se eu lesei alguém, eu irei dar 4 vezes mais. E Jesus fala: bem-aventurados tu és, Zaqueu, que permitiu que o espírito da renovação entrasse em teu lar. Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer igual Jesus fez, em proporções menores ao Zaqueu? Pessoas que precisam da nossa atenção, pessoas que precisam do nosso afeto, pessoas que precisam do nosso abraço. É interessante que nós, independente da parte do mundo que for, independente da criação que tivemos, nós temos dificuldades de falar do amor para as pessoas que amamos, mas não temos dificuldades de criticá-las, ofendê-las, magoá-las. Temos dificuldades de falar eu te amo, mas não temos dificuldade de brigar, de xingar e por aí afora. Ser cristão é fazer aqui na terra o que Jesus fez em graus maiores. Do contrário, a terra vai continuar uma pobreza espiritual e moral, como vemos há muito tempo. Porque a modificação não vem de lá para cá, não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. E ser espírita é estar de posse de um conhecimento que facilita, que nos ajuda a compreensão de que a vida melhor depende única e exclusivamente do nosso esforço. E a maior caridade que nós podemos fazer com o nosso familiar é demonstrar afeto, é demonstrar atenção, respeitando as diferenças, porque ninguém é igual ao outro, ninguém pensa igual ao outro, ninguém age igual ao outro. Às vezes nós estamos vendo as pessoas com seus pensamentos
e achamos que falar de uma forma dura vai modificar, e às vezes precisa apenas de um abraço. Às vezes estamos dispostos a abraçar e a pessoa precisa de uma palavra mais firme, com mais veemência. Praticar a caridade é auscultar a necessidade do outro e não fazer conforme o que eu julgo melhor, conforme o que eu gostaria de receber, porque às vezes, conforme o que eu preciso receber, não é o que o outro necessita receber, cabendo-nos o autoconhecimento e o conhecimento do nosso semelhante. E quando nós falamos de atenção, quando nós falamos de tempo, eu me recordo de uma história em que eu tive a oportunidade de contar no primeiro DVD que virou, de palestras que virou DVD. O jovem e seus conflitos na atualidade. Tanto as palestras quanto os livros, doamos todos os seus direitos autorais para o Centro Espírita em Itapira. E há um conto que não é espírita, mas que serve na nossa temática daquela oportunidade e na atual oportunidade que estamos a ter. Conta que uma criança dos seus 7, 8 anos de idade estava já indo para a escolinha. E ali estava tendo a oportunidade de aprender a fazer a conta de mais, a fazer a conta de menos. E todos os meses os pais ajudavam financeiramente, dando um pouquinho de dinheiro para que o filho, ao ir para a escola, ao dar uma volta na rua com os pais, pudesse comprar o seu próprio gelado, comprar o seu refrigerante, comprar o seu rebuçado, comprar algo que lhe apetecesse. E assim foi. Na primeira oportunidade que teve de conversar com os pais, ao chegarem de casa, o pai tinha uma empresa, sempre muito corrido, muito atarefado. A mãe também tinha uma vida profissional bem agitada. E ele chega para o pai e fala: papai, eu poderia lhe fazer uma pergunta? Pode, meu filho. O que você gostaria de saber? Quanto o senhor ganha por hora de trabalho? E o pai, para se livrar da criança, disse: papai ganha 50 euros por hora. Chutou um número para se livrar da criança. E o pai estava com o telemóvel na mão, com o olho na televisão e na outra mão com o jornal. Estava acompanhando as notícias, estava acompanhando o mercado financeiro, estava acompanhando isso, acompanhando aquilo outro. E de repente o filho torna a perguntar: papai, o senhor tem 5 euros para me dar? O pai falou: meu filho, eu já te dou todo mês uma quantia, agora papai não tem tempo. Vai lá no seu quarto, você tem seu videogame, você tem seu telemóvel, você tem o seu computador, você tem as suas coisinhas, vai lá brincar. Os pais modernos imaginam que os filhos precisam apenas e tão somente da tecnologia. Amor não é substituído pela tecnologia. Não adianta você dar um telemóvel. O que o filho precisa de nós é atenção, carinho e amor, como nós vamos ver por esta história. E de repente, o filho abaixou a cabeça, muito tristinho, foi até o pé da mãe. Mãe, a senhora poderia me dar 5 euros? A mãe estava ali preparando a salada, estava de olho no fogão para ver a comida que estava a ser feita para a janta. Falou: meu filho, agora a mamãe não tem tempo. Mamãe trabalhou muito, está cansada. Depois a gente vê isso. E a criança foi triste para o quarto. De repente, chega no quarto, tem tudo aquilo que os pais acham que a criança vai se iludir. A televisão, o computador, o telemóvel, o tablet, tudo. Mas a criança não queria nada disso. Ficou amuada na sua caminha, ficou entristecida, cabisbaixa. E o pai, com dor na consciência, depois de um tempo, chega, bate na porta do quarto do filho, pergunta se o filho estava acordado. E o filho levanta com aquele sorriso meigo. É interessante como a criança não traz aquela maldade, não traz aquelas dificuldades que ao passo que nós vamos desenvolvendo e crescendo, a gente vai trazendo conosco a herança da nossa verdadeira personalidade. E a criança falou: ô papai, estou acordado, levantou, deu um sorriso. E o pai chegou com a nota de 5 euros, falou: meu filho, eu vou te dar os 5 euros, porém, eu gostaria de saber o que você vai fazer com ele. Ah, papai, espere um pouco.
A criança correu para debaixo da cama, pegou uma caixinha de sapato, uma caixa de papelão, e falou: papai, aqui tem 45 euros. Com estes 5 dá um total de 50. O senhor poderia vender 1 hora do seu dia para estar comigo? Não adianta eu fazer a caridade no centro espírita. Não adianta eu vir aqui fazer palestra. Tudo isso é muito bonito. O meu papel principal é no lar. O meu papel principal é comigo mesmo. Não adianta eu atender 10 pessoas no atendimento fraterno e esquecer de atender o filho, ao companheiro, à companheira, aos pais. A nossa responsabilidade é aqui também, mas em especial é lá fora, que é os reencontros doloridos do ontem. Quantas pessoas que gostariam, não digo 1 hora do nosso dia, mas 10 minutos. Um olhar, uma atenção, um abraço. Muitas pessoas imaginam que ao depassar do tempo, os lares de idosos vão fechar, não, vão aumentar. Porque com a falta de amor na criação dos filhos na atualidade, na velhice, os filhos de hoje vão colocar os pais lá. É uma consequência natural que nós não estamos percebendo. Eu tenho dificuldade de falar de amor. Mas quando a gente vai perder essa dificuldade? Eu tenho dificuldade de demonstrar afeto. Mas quando nós vamos perder essa dificuldade? Porque nós somos carentes. Muitas vezes fala assim, a mulher é carente. O homem também é. Não é só a mulher que é carente. Nós somos carentes de atenção, de afeto, de demonstrações, de companheirismo. Por que a maioria das pessoas chega na velhice e o seu casamento já está complicado? Porque não foi irrigado com amor. E chega na velhice e vem a conta, a impaciência, a intolerância, a falta de vontade de querer estar junto. É uma consequência natural. Então aqui nós vemos, faça o bem que puder ser feito. E sem esperar recompensa, porque às vezes a recompensa não virá do modo que nós esperamos. Valorize os minutos. Tudo volta com execução das horas perdidas ou da hora perdida. Seguindo este 5º passo que André Luiz nos deixa na mensagem de hoje, eu procuro o máximo aproveitar a atual oportunidade reencarnatória. Em primeiro, porque eu não sei quando terei uma outra oportunidade bendita como esta. E outra coisa, fazer o meu melhor hoje para que amanhã eu não me arrependa, porque o remorso é terrível. Por isso, do equilíbrio e da serenidade. Todos nós, diariamente, semanalmente ou mensalmente, somos convidados a fazer escolhas que geram repercussão no hoje, com consequências no amanhã. Tudo que nós tivermos que tomar de decisão importante, façamos uma prece antes. Senhor, eu estou passando por isso e por aquilo. Me ajude a tomar uma decisão que eu não venha me arrepender amanhã. Me dê força para que eu escolha conforme o que o Evangelho vem me ensinando, conforme a lei de amor vem me inspirando, conforme a lei de bondade vem me mostrando o caminho. Vamos aproveitar o tempo, porque o tempo não volta. As oportunidades muitas vezes não batem 2 vezes na mesma porta e depois não adianta reclamarmos, lamentarmos. A vida é feita de momentos e cabe unicamente a cada um de nós escolhermos se vamos fazer bem feito ou não. O nosso amanhã é uma consequência do hoje. Se hoje eu não plantar amor, eu não vou colher amor. Se eu não plantar respeito, eu não vou colher respeito. Tudo começa no hoje e não no amanhã. Se eu não ver a oportunidade hoje de mudar paradigmas, independente se eu sou novo, meia idade ou já na velhice, eu sou convidado a mudar. Tudo bem que o companheiro que já está na terceira idade não tem o mesmo vigor daquele que está na plena juventude, mas tem a oportunidade de mudar o modo de pensar e de ver a vida. A dificuldade quem coloca somos nós. Quem cria dificuldade somos nós. E depois do outro lado da vida não adianta eu olhar para trás e falar: Senhor, me destes uma oportunidade tão abençoada e eu não soube aproveitá-la. Então eu, André Luiz, que não sou modelo para nada,
nem para ninguém, procuro aproveitar o máximo da minha oportunidade reencarnatória. Ainda não posso fazer muito, mas se posso fazer um pouco, não deixo para o amanhã. No item 6º, nós observamos quando André Luiz coloca: aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observa um carro sem freio. O que é um carro sem freio? É um carro desgovernado. Uma vida sem disciplina é uma vida desgovernada a nível sentimental. É uma vida sem freios, sem travões, a nível espiritual. Nós somos convidados. É interessante que esta palavra disciplina, ela é clássica no meio espírita, porque de 20 para 21 anos de idade, quando Chico Xavier tem o primeiro contato com Emmanuel, no açude, Emmanuel pede para que o Chico tenha 3 qualidades: disciplina, disciplina, disciplina. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, teve um capítulo que eu falei sobre a disciplina. E naquela ocasião, o amigo espiritual que estava num diálogo mental conosco, conversava sobre a disciplina e me perguntou: André, na tua visão, o que é disciplina? Eu falei: pontualidade. Ele falou: André, esta é a disciplina mais fácil do homem desenvolver. Esta é o primeiro degrau da disciplina. Tem outros degraus. Disciplina sentimental, a disciplina alimentar, a disciplina sexual, a disciplina mental, a disciplina espiritual. Não é tudo a mesma coisa, como a caridade não é botar a mão no bolso e dar €1 para o necessitado. Existem caridades e caridades. Disciplina, a mesma coisa. Aí eu fico imaginando, se eu tenho dificuldade com o relógio, imagina com as demais disciplinas. Se eu não colocar disciplina na minha vida, não apenas para com os meus compromissos a níveis familiares, profissionais, pessoais, se eu não colocar disciplina nos meus sentimentos, nos meus ideais, nos meus pensamentos, a reforma íntima será um sonho muito distante da nossa realidade. Por isso que é de fundamental importância conhecer quem nós somos, aceitar quem nós somos e criar metas para nós mesmos. O que nós queremos para este ano de 2018, que estamos já caminhando para o último mês do primeiro trimestre. Os 3 primeiros meses já passou. Daqui a pouco virá mais 3. Daqui a pouco mais 3, daqui a pouco mais 3 e acabou o ano. O que nós queremos para nós? Primeiro trimestre do ano, os primeiros 3 meses do ano já está indo. Parece que foi ontem que nós estávamos vendo o que iríamos fazer no dia 25 de abril, no dia 25 de dezembro, na ceia, no Natal. Já passou o Carnaval, já passou a euforia do Ano Novo. E mais um ano vai caminhando a passos largos. Daqui a pouco é março, abril, daqui a pouco chega abril, as comemorações do aniversário de Chico Xavier, do aniversário do Livro dos Espíritos, daqui a pouco vem maio, junho, julho, agosto, e assim sucessivamente. Se eu não parar, sentar na cadeira e perguntar como é que está, qual que é o passo que a minha vida está dando, ela vai passando, eu não vou analisar as oportunidades que está do meu lado e não vou ter uma vida produtiva. Por isso que todo final de ano, uma empresa para o balanço. O que vendeu, o prejuízo que teve, onde pode investir no ano seguinte. E nós? Nós estamos investindo no que em nós? No amor? Na disciplina? Na caridade? Na bondade? No falarmos menos e ouvirmos mais? Porque do contrário, como ele diz aqui, se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Aqui eu acredito que ele não poderia dar um exemplo melhor do que o que ele teve a oportunidade de nos dar.
No item 7º, ele nos diz: estimule a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Num mundo tão convidativo, com um apelo gigantesco ao lado materialista, não é difícil nós vermos a simplicidade da vida? Não é difícil nós querermos o pouco que a vida pode nos ofertar? Enquanto o homem não compreender que daqui não leva nada, além das amizades e das inimizades, além das virtudes e das chagas morais, dos conhecimentos e das oportunidades que se deixou passar, nós ainda nos iludiremos. O espírita não faz votos nem à riqueza nem à pobreza, mas nos convida a não nos tornar escravos do que o mundo material nos oferece. Porque hoje está em nossa posse, amanhã desencarnaremos e passará na mão de uma outra pessoa. Muitas pessoas têm medo do desencarne e utilizam a seguinte observação como justificativa: eu não sei para onde eu vou do outro lado. A preocupação de nós, os espíritas, não é para onde nós vamos do outro lado, é o que vão fazer com o que é nosso aqui. O que vão fazer do nosso carro, da nossa casa, da nossa conta, quem tem empresa da empresa, quem tem comércio do comércio. Essa é a nossa preocupação maior. Não é se eu vou para nosso lar, se eu vou ficar aqui, se eu vou para cá, para lá, não. No íntimo, a nossa preocupação pelo nosso apego excessivo ao que julgamos ser nosso é: o que farão do que é meu? Nem o corpo físico é nosso, é um empréstimo. Nem o corpo físico eu posso dizer é meu. É meu enquanto eu estou tendo vitalidade. E amanhã, quando não tiver mais vitalidade? Do pó viestes, para o pó retornarás. Então nós estamos aqui numa passagem, mas a nossa vida não pode ser a turismo. Porque o turista é aquele que não tem hora para levantar, não tem hora para chegar, não tem hora para almoçar. A vida é sempre um eterno passeio. Não, a nossa vida não é de turismo aqui. A nossa vida é de responsabilidade fundamental perante a nossa própria consciência. No item 8º, ele nos fala: perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Não é difícil perdoar? Não é difícil nós olharmos para o outro? Equivocadamente se utiliza no meio espírita a seguinte frase: perdoar e esquecer. Nunca perdoar foi esquecer, porque só esquece quem tem amnésia. Perdoar está na capacidade de transpor as atitudes que foram feitas para conosco, a qual julgamos ser equivocadas. É superar a ofensa, é superar o obstáculo e não esquecer. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer as coisas boas, como também não tem como esquecer as coisas ruins. É o modo que nós olhamos. E perdoar é inteligente, porque quando eu não perdoo, o ressentimento fica comigo. A amargura fica comigo. É como se eu estivesse com um peso do meu lado, que o maior prejudicado sou eu mesmo. Portanto, perdoar é de fundamental importância para nos libertar daquilo que nos foi dito e que nos foi feito. Para isso existe um Deus que é soberanamente justo e igualitário. Se o companheiro equivocou para conosco, a lei divina tem mecanismos, seja nessa encarnação, seja na próxima, ele irá acertar o que fez para conosco. Nós não somos juízes, nós não somos fiscais, nós não temos que cobrar. Foi-nos feito? Tá bom, passemos. Hoje é preferível sermos os companheiros que recebem as pedradas do que sermos os companheiros que atiram no próximo. Porque toda pedra que é lançada por nós voltará contra nós. E o perdoar é um item difícil ainda de nós conseguirmos.
Certa feita, já caminhando para o encerramento das nossas reflexões, certa feita perguntaram para Chico Xavier, no modo dele, qual seria a virtude mais difícil de ser colocada em prática. E o Chico, sempre muito sucinto e objetivo, disse: olha, todas as virtudes são difíceis. É difícil amar, é difícil respeitar, é difícil praticar a caridade sem esperar nada em troca, mas Jesus deixou para o último a ser exemplificado o perdão. Quando ele, na cruz, olha para o céu, em simbologia com quem conversa com o Pai, fala: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não nos perdoou. Jesus intercedeu por nós, humanidade. É curioso que há mais de 2000 anos, aquela região é guerra após guerra, briga após briga, conflito após conflito. Então Jesus perdoa, Pai, porque não sabe o que faz. Então, na visão de Chico Xavier, o perdoar ainda se torna mais difícil do que o amar, mais difícil do que algumas outras virtudes. Mas precisamos uma hora começar. Senão eu vou poluir a minha mente, vou anuviar os meus sentimentos, e em determinado momento, entupindo tudo isto com negativismo, vou ter dificuldades de amar aquele que eu me relaciono muito bem. Então que nós possamos sair desta casa, na noite de hoje, com estas reflexões muito simples que eu efetuei, muito pequenas devido à minha pequenez, e não falo por humildade, mas falo por conhecimento de quem verdadeiramente eu sou, que nós possamos sair daqui com o compromisso de que temos um papel. Um papel perante nós mesmos, um papel perante a nossa própria consciência, um papel perante o Evangelho, que não pode ser passado para o nosso semelhante, tem que ser passado para nós mesmos. Chico Xavier dizia, por exemplo, que o conhecimento ele é muito importante, mas chegou também o momento de conhecermos, mais de amarmos. Diz ele que quem conhece pode muito, quem ama pode mais. A Terra já está saturada de conhecimentos. A Terra já está saturada de teorias, mas a Terra precisa de companheiros que verdadeiramente peguem nas lides do amor, evoquem a força que todos nós temos e vamos enfrentar as dificuldades. Enfrentar o nosso próprio eu. Porque os maiores obstáculos à nossa evolução não são os obsessores. Não é o familiar difícil, não é o trabalho complicado, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. O nosso maior obsessor não está fora de nós. Não é aquele companheiro que anda conosco há 100, 200, 300, 400 anos, não. O nosso maior obsessor sou eu mesmo, limitando deste modo os passos que eu dou na terra. Que possamos sair daqui com a convicção de que nós temos um papel muito importante a desenvolver e que depende única e exclusivamente do nosso esforço em conseguirmos verdadeiramente atingirmos o rótulo de sermos cristãos, porque ser espírita, ser católico, ser protestante, ser budista, ser hindu, ser qualquer coisa é rótulo. Nós estamos num planeta em que temos em Jesus o nosso guia e o nosso modelo. E enquanto a fraternidade universal não reinar, nós vamos ver esta pobreza de sentimentos, de afetos que nós estamos vendo no nosso dia a dia, gerando conflitos e guerras, tanto a nível familiar quanto a nível das nações. Que Jesus ilumine os nossos corações, fortaleça as nossas almas e dê a todos nós uma continuidade de semana de muita paz, de muito amor, não apenas hoje, mas todo sempre, muita paz em nossos corações. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.